Olá, galera. Tudo tranquilo com vocês? Vamos para a segunda parte da nossa aula, que são os agentes internos. A primeira a gente trabalhou com as séries geológicas. Nessa aula, vamos trabalhar com os agentes internos, que é de construção do nosso planeta, tá? E eu separei ela em duas partezinhas para a gente trabalhar com mais tempo, tranquilo? Então, vamos lá. Então, começando aí com nossos agentes internos. A primeira parte, né? Nós vamos trabalhar aí com alguns conceitos importantes. Então, a questão da estrutura interna da Terra, como que ela funciona. Nós temos dois modelos, o químico, o modelo físico. Esse físico aqui quase não é utilizado, né? E o químico é o mais utilizado, tá? Então, nós vamos ter aqui a crosta continental e a crosta oceânica, que faz parte, né, da crosta terrestre. Ela basicamente é sólida, tá? Tô falando da questão litológica, não da aguinha aqui do oceano, tô falando da parte da litologia, das rochas mesmo. Então, é a parte sólida. Abaixo dele nós temos o manto superior. O manto superior, ele é mais pastoso, tá? Porque nele está presente a astenosfera, que é como se fosse a câmara magmática, entendeu? Então é a parte onde tem todo aquele material que vai ser extravasado pelos cones vulcânicos, pelas fendas vulcânicas. Então tem o manto superior, abaixo tem o manto inferior. O manto inferior já seria mais sólido. Dessas duas camadas aqui, elas são muito ricas em silicatos de ferro e magnésio, tá? A temperatura aqui pode variar entre 2.000 e 3.000 graus Celsius. O núcleo externo, ele também é pastoso, só que ele é mais líquido do que o manto superior, né? Ele é rico em níquel e ferro, tanto que o núcleo é chamado de NIF também por conta disso. A temperatura que chega a 6.000 graus Celsius, né? Que estima que seja aproximadamente a temperatura do Sol, certo? Essa parte do núcleo externo, devido à rotação da Terra, ele gira mais rápido do que a rotação da Terra, formando o nosso campo magnético, né? Então, essa parte que é a questão dele ser rico em ferro, né? É que acaba gerando o campo magnético da Terra, beleza? A questão das descontinuidades, gente, é a seguinte: a descontinuidade de Mohorovičić, né? Ela demarca a separação entre essa parte que é sólida e a parte que seria mais pastosa. A descontinuidade de Gutenberg, essa parte que é sólida, dessa parte aqui que é mais pastosa, mais para líquida, né? E o Lehmann, essa parte que seria mais líquida para sólida de novo, né? Que aqui é chamada também de barisfera pela pressão, tá? Do núcleo interno. É a maior pressão do planeta, certo? E aí se pergunta assim, mas como que eles sabem disso? Para análises indiretas. Quando tem um grande terremoto, ela pode ser observada. Às vezes também pode ser artificialmente criado um abalo sísmico para essas medições. Nós temos os dois tipos de ondas para essa medição, a onda S e a onda P. A onda P ela propaga também no meio líquido ou pastoso, né? Então ela é mais fácil para poder a gente identificar essas movimentações sismológicas, tá? A onda S só propaga em meio sólido, aí já dificulta, porque eu não quero saber que naquele ponto do planeta a profundidade seria mais pastoso, certo? Então, essa onda S aqui, ela é uma onda, gente, que ela é mais violenta, tá? Então, aqueles grandes terremotos acontecem por conta dela. Porque ela é uma onda que ela faz aquele movimento de corda, para cima e para baixo, certo? Então, ela é conhecida como uma onda mais perigosa, tá? A onda P é uma onda longitudinal, como se você pegasse o elástico e ficasse puxando assim, nesse sentido, tá? Então, ela é mais... Não fala que é tranquilo, não, porque é um terremoto também, né? Mas ela é menos agressiva do que a onda S, tá? Então, a onda P, quando é menos agressiva, para você guardar com macete, é a onda P de padre, mais tranquilo. E a onda S é essa de Satanás, a onda mais destrutiva, certo? Beleza? Aqui mostrando um pouquinho dessa onda P, longitudinal, e aqui a onda S, nesse movimento de ondas, né, de chicote dela. E aqui a análise que foram feitas, né, para poder chegar na conclusão de que seria mais pastoso, seria mais líquida, né, essa região. Então aqui, por exemplo, no manto, ó, ela tem uma velocidade de 11 km por segundo, e essa direção. Quando chega no núcleo externo, que já seria uma camada mais pastosa, mais para líquida, ela reduz a velocidade para 8 km por segundo e ela muda a direção. Depois ela volta na mesma direção e aumenta a velocidade de novo. Né? Então é assim que eles chegaram na conclusão que seria uma região que seria mais pastosa ou mais sólida. Aqui na crosta terrestre, nós temos separação em duas camadas, tá? O cima e o cial. O cial é a camada onde nós temos vários xistos minerais, mas ela é muito rica em silício e alumínio, tem bastante. E o cima seria silício e magnésio, tá? A crosta oceânica ela é formada basicamente por basalto, então o fundo do oceano seria basalto. A espessura dela varia entre 7 e 10 km de espessura, então ela seria menos espessa, tá? Já o cial, ele chega na média de 30 a 70 km de espessura e é composto ali basicamente por granitos. Tem várias rochas, tá, gente? Mas o forte aqui seria mesmo o granito, certo? Então, aquela
Dicasinha para poder guardar de novo, né? O cima não é o de cima, é o de baixo. Então, o cima seria a crosta oceânica e o cial seria a crosta continental. O princípio da isostasia, ela prega o seguinte, né? Quanto maior for o relevo, maior a sua raiz infiltrada na crosta, certo? Então, se você tem, por exemplo, a Serra do Mar, né, um planalto, a raiz dela seria X. Se você tem o Pico do Everest, que é muito maior do que a Serra do Mar, a raiz dela também seria muito maior também para baixo, certo? Então, uma comparação muito legal aqui é a questão do cubo de gelo. Um cubinho, quando você coloca ele na água, ele boia. Vai ficar só o topinho dele lá em cima. Pega um copinho de 200 ml ali, descartável, congela a água ali e põe de novo. Tá vendo que o pedacinho de gelo ficou maior para cima? É a teoria do iceberg, né? Quanto maior a ponta dele aqui em cima, maior é o monstrão aqui embaixo. Bom, os agentes de relevo para a gente trabalhar, né, sobre essa questão de moldar, nós temos agentes internos que constroem, são os construtores de tudo que a gente conhece no planeta, e os agentes externos que seriam as forças exógenas, são aqueles que vão moldar tudo que a gente conhece. Então, nosso foco, por enquanto, é aqui, ó, os agentes internos. Então, vamos lá. Os principais agentes que nós temos são vulcanismo, né, por exemplo, na origem de um relevo vulcânico, inclusive com formação, né, de novas áreas. Japão, por exemplo, é ilha vulcânica. Como que surgiu? Um vulcão no fundo do mar apareceu, teve o vazamento desse cone vulcânico para fora da água, teve erupção e os movimentos magmáticos construíram a ilha. Então, formou um novo país. O tectonismo com o movimento da crosta também, né, é importante porque ele vai acabar também construindo muito do que a gente conhece. Os sismos com os terremotos, os maremotos, né, traz transformações, as dobras, as falhas, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os movimentos de orogênese e pirogênese, tá? Que inclusive é bem cobrado nos vestibulares. Bom, aqui só para uma questão de mesmo da gente compreender, numa questão a gente cita sobre cráton. O que é um cráton? É uma rocha muito antiga. Então ela é do pré-cambriano. Então nós temos rochas antigas que são do paleozoico, do mesozoico, né? Só que essas rochas, quando elas são do pré-cambriano, que é do azoico, arqueozoico, proterozoico, elas são chamadas de crátons. Esses cráteres, como se fosse um embasamento, como se tivesse aqui, aquela estrutura toda lá embaixo sustentando tudo que está aqui em cima, certo? Então, quando ela está exposta, é o que a gente chama aí dos escudos cristalinos. Quando ela está encoberta, são as plataformas, né? Então, a nossa plataforma é a plataforma sul-americana, beleza? A orogênese, né? O movimento horizontal. Às vezes as pessoas confundem muito, né, com relação a isso, porque eles pensam assim, a orogênese subindo montanha é vertical. Não é vertical porque não tem quebra, né? Não tem aquela ruptura. Nós vamos ter, no caso, a dobra. Então, nós vamos ter aqui o movimento das placas oceânicas continentais. A oceânica mais densa, ela subducta, ela infiltra, forçando a dobra, certo? Geralmente, numa média de 9 metros por milênio. Então, cada 1000 anos, 9 metros subidos aí. Lembrando que concomitantemente com o surgimento, nós temos também os processos erosivos, tá? Desgaste. Acontece nas bordas das placas. Então, se o tectonismo forma uma montanha, o Brasil está no meio da placa, nós não temos montanhas, certo? Porque não temos mais o tectonismo, não temos mais ali a subducção, né? No passado, nós já tivemos essas formações montanhosas. Porque antes de formar esses continentes que a gente tem hoje, a placa movimenta já tem 4 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, né? Então, tem um momento que ela choca, um momento que ela abre. Então, num passado, aí, durante o período ainda antes de formação da Gondwana, que a gente viu na aula anterior, nós tivemos aí a formação do continente Gondwana, movimentação de choque de placas. Nesse choque das placas ali formando a Gondwana, nós tivemos formação de cadeias montanhosas, que hoje corresponde a escudos cristalinos, igual a região da Serra do Mar, da Serra Geral, aquela partezinha ali, tá? Que não é mais montanha, são planaltos desgastados, certo? São serras. Então essa orogenia antiga lá, né, do passado, nós chamamos de orogenia huroniana. Então, se eu falar do Brasil, por exemplo, de montanhas velhas, tudo bem. Mas montanhas, ela remete às montanhas jovens. Hoje não é. Essas montanhas jovens é a orogenia alpina. São os Andes, são as rochosas Cascata, Himalaia, Atlas, e aí vai. Tá? Aquelas que eu citei anteriormente na outra aula. Beleza? Aqui mostrando quando você tem essa dobra, né, com essa formação dessas montanhas, você tem a parte rebaixada do vale, que ela é chamada de sinclinal, e a parte alta, que é o topo da montanha, chamada de anticlinal. Tá? Anticlinal lembra de alta. Aí você sabe que a parte alta é anticlinal, a parte baixa é sinclinal. Aqui mostrando a Cordilheira do Himalaia, né, uma visão linda, muito bonita. Essa parte branquinha aqui em cima é a parte do gelo eterno. Tá?
que a cada 150 metros que você sobe, né, de altitude, você tem redução de 1 grau Celsius. Ali a gente está na média em torno de mais de 8.000 metros de altitude, tá? Então, essas áreas aqui, gente, elas estão... Tem muitas delas que são sedimentares, porque isso aqui no passado já foi fundo de mar. Então, é comum encontrar no Himalaia, nas Rochosas, até mesmo nos Andes, aqui na América do Sul, a gente encontrar conchas, né? Porque aquela área ele já esteve embaixo no fundo do mar. Mostrando as montanhas mais altas do mundo, né? Vai observar que das 10 montanhas mais altas do mundo, grande parte está no Nepal e tudo isso aqui é a cordilheira do Himalaia, certo? O pico mais alto do mundo chega a 8.850 metros de altitude, fica ali na fronteira do Nepal com o Tibete, tá? Que é um território chinês hoje, tá? No Japão, o Japão é uma ilha vulcânica, então aquilo ali é uma orogênese. 80% do vulcão é formado por montanhas, né? Inclusive com vários vulcões ativos, certo? Então a falta de espaço ali é muito intensa. Nós temos 20% de território para a população, para a agricultura, para a pecuária, para a indústria, para tudo. Então, assim, espaço é uma coisa assim que falta muito, tá? Por isso das altas tecnologias utilizadas, tá? No Japão. Movimento de epirogênese. Antes de eu começar a epirogênese, eu esqueci de mostrar um videozinho aqui para vocês com relação à orogênese, tá? Vamos lá, preste atenção aí. Bom, aqui estou mostrando, né? Vamos pegar, por exemplo, a região do Oceano Atlântico. Aqui, a subducção, ó, o movimento de convecção do magma empurrando a placa em direção à placa continental. E aqui esse movimento de abertura de convecção aqui está abrindo a placa. Por isso que o Oceano Atlântico está se abrindo. Tá? No mesmo momento que ele se abre, do outro lado ele está se chocando. Então você tem um movimento de convergência. E ali você tem a formação das montanhas. Aqui a subducção. A rocha esfregando uma na outra. São bilhões de toneladas de rocha esfregando uma na outra. Esse movimento, você imagina, né? O impacto que tem aqui. Essa área toda se torna muito instável. E aí essas áreas de fragilidade, o magma pela pressão, ele consegue subir formando essas áreas com os vulcões. Por isso você tem esse vazamento de magma nesses pontos aqui. Então só tem vulcão onde hoje são montanhas, onde você tem a subducção, onde tem esse movimento de convergência, certo? Então no Brasil não tem montanhas, né? Então não tem vulcões ativos. Nós temos aí alguns vulcões que são extintos já, beleza? Bom, vou interromper esse aqui, vamos voltar lá para a nossa aula. Bom, voltando lá então na epirogênese. Epirogênese é um movimento vertical, porque aqui sim a gente tem a quebra, você tem a ruptura, certo? Então, quando você tem essa quebra ou ruptura, ela pode ser por subsidência, você tem as duas placas, uma desce, né, isso é tempo geológico, está do dia para a noite, ou você pode ter um magmatismo, né? Você tem o solo, o magma tentando sair, começa a empurrar isso para cima aqui, mas se for uma área muito antiga, se for áreas antigas tipo pré-cambrianas, né, rochas muito espessas, muito antigas, ele não consegue romper, forçando isso aqui a dobrar, aí forma aquelas áreas de serras, tá? Na região aqui, por exemplo, a gente tem a parte da Serra da Canastra que se formou desse jeitinho aí, certo? Ocorrem áreas continentais, então não precisa ser só em borda, ela pode também acontecer na borda, mas no centro da placa. Se ela acontecer nas bordas, nós temos aqui a transgressão e regressão marinha, que eu vou explicar na figura a seguir, para ficar mais fácil, beleza? Então, olha aqui. Se por acaso nós tivermos essa área aqui, e isso aqui, você tiver um magmatismo forçando essa área a subir, concorda comigo que a água que está aqui ela vai recuar para cá? Então, nesse caso, nós temos a regressão marinha, ele vai recuar. Agora, se você tem essa área aqui, imagina que está igualzinho esse desenho, até nesse ponto aqui, você tinha terra. E de repente tem uma subsidência, esse aqui vai descer. Né? Se descer, essa água invade. Ela invade a parte continental. Então, a água ela vai invadir o continente, nós temos uma transgressão marinha. Então, se você tiver uma subsidência, a água invade, transgressão. Se você tiver um magmatismo, a água recua, você tem regressão marinha. Beleza? Quando você tem esse movimento de epirogênese, nós temos duas formas que vão acontecer. Tá? A parte mais alta aqui, né, onde você tem magmatismo, seria a formação de um rush, e a parte rebaixada, um graben. Se acontece a subsidência, né, a placa vai descer. A placa desceu, graben. A parte alta, rush. No caso da região do Triângulo Mineiro, né, nós temos aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tá, em Minas Gerais. Nós vamos ter a formação da epirogênese no Alto Paranaíba. O magmatismo teve surgimento aqui, né, com a formação da Serra da Canastra,
Então, o Alto Paranaíba é uma região mais alta. Então, o Alto Paranaíba fica na região de Hearst. E o Triângulo Mineiro ficou rebaixado. Ele fica na região de Graben, certo? Nós estamos numa área de epirogênese. A própria Serra da Borborema também é uma área de epirogênese. Bom, os terremotos e os maremotos, né? Nós trabalhamos um pouquinho com relação aos sismos, tá? Os tremores ou abalos que são causados, na verdade, é um alívio de tensão. Então, você tem uma movimentação de placa, né? Aquela coisa de bilhões de toneladas se movimentando, chocando uma contra a outra, esfregando uma contra a outra, gera uma energia. E essa energia ela tem que ser liberada, certo? É o que nós temos os sismos, beleza? Se nessa área ali onde você tem movimentação, ela é conhecida como região de epicentro. Aliás, ao contrário, tá? É hipocentro. A região onde tem movimentação é conhecida como hipocentro e logo na superfície é chamada de epicentro. Se esse epicentro acontecer na superfície ali for no solo, nós temos os terremotos. Se ele acontecer em cima da água, nós temos os maremotos. Então, por isso tem terremotos e maremotos, tá? Mas todos são sismos, certo? Então, onde a movimentação da placa acontece lá embaixo, nas profundezas, seria a região do hipocentro. E na superfície, epicentro. Aqui estou mostrando um esqueminha, tá vendo? O hipocentro aqui embaixo, o epicentro logo acima, tá vendo? Esse epicentro foi na terra, terremoto. Se aqui em cima fosse o mar, aí na superfície água, mar, maremoto, certo? Mostrando alguns epicentros de 1963 e 1998. Observe que no Brasil também tem, né, que nós não temos grandes terremotos, tá? Mas alguns abalos sísmicos de pequena intensidade eles acontecem, né? Região ali de São Paulo já aconteceu. Nós temos muita região Nordeste também, com alguns abalos, e também no Acre, pela questão da própria proximidade com a região da Cordilheira e a subducção da placa de Nazca, né, sobre a placa da América do Sul. Esse aqui é um sismógrafo. Então, quando ele começa a riscar tudo isso aqui, é porque o terremoto já está acontecendo, certo? Então, é assim que eles analisam se está aumentando a sismicidade ou não, para lançar alertas para a população tentar se salvar, né, salvar o que puder. Esse foi o terremoto que aconteceu no Japão, agora recentemente, né? Recente não, foi em 2010. Então, observa a destruição, o prejuízo econômico foi forte. Década de 90, em Kobe, terremoto muito forte, chegou a derrubar viadutos, né, elevados. Os maremotos, né? Os maremotos eles podem causar tsunamis e terremoto também pode causar tsunami, tá? Depende de como que ele vai acontecer ali. Ele pode propagar pelo assoalho até chegar a alguns pontos ali formando tsunamis também, tá? Mas os piores são mesmo os maremotos, certo? Então, o tsunami seria uma onda gigante. Ele surge pequeno, então de 50 centímetros, viaja em alta velocidade em direção à costa. A hora que chega na costa, ele aumenta o tamanho dele, geralmente na média de 3, 4 metros, né? E reduz a velocidade, tá? Então, geologicamente é conhecido como vaga sísmica, certo? São os tsunamis. Para se tentar salvar vidas, né, foram criados aí os alertas de tsunamis. Então, esses alertas são boias. Uma onda comum, a gente desce da praia mesmo, que a gente vai para divertir, são várias ondas, né, partidas. O tsunami é uma linha de uma onda única que vem, tá? São várias ondas únicas, tá? Uma linha gigantesca, uma atrás da outra. Aí, quando ela vem, no normal, se fosse uma onda comum, levanta uma boia, depois levanta outra. No caso do tsunami, não. Levanta as boias todas de uma vez. E aí dispara o alerta e o pessoal se salvar. Procurar os lugares mais altos para se salvar. Mostra o tsunami, né, que aconteceu no Japão, em 2010. Essa imagem aqui é uma imagem que fica na memória, né, do mar avançando sobre essa paredinha de contenção que tem no Japão aqui. Então, os pátios todos cheios de carros, né, para exportação, produtos do Japão para exportação. Levou uma crise violenta, né, no Japão. E o vulcanismo está relacionado ali com a questão do extravasamento do magma, né? Então, seria a rocha em estado líquido, certo? O magma, gente, é quando ele está dentro da Terra. Saiu do cone vulcânico da fenda para fora, nós já chamamos de lava, tá? Essa é a diferença de magma com lava. Então, seria a ascensão ou extravasamento do magma pelas fissuras ou pelos cones vulcânicos, beleza? Aqui é a estrutura de um vulcão, então você tem a câmara magmática, está relacionado com a astenosfera, que a gente viu agora mesmo, né? A cratera do vulcão, que é por onde sai, né, todo o material magmático, a chaminé. Existem chaminés secundárias também, inclusive muitas às vezes tem atividade, não a principal. A lava, né, que no caso já está aqui fora, e aqui o cone vulcânico, que é a construção, né, do edifício vulcânico, quando você tem extravasamento magmático. Tipo de erupção. Erupção efusiva, ela é pouco viscosa. Pouco viscosa significa
que ela é uma lava mais líquida, ela é mais perigosa. O Kilauea é um exemplo muito claro desse tipo de erupção efusiva. Tá? Ele desce em alta velocidade, então assim, é mais difícil salvar as coisas, às vezes salvar até mesmo seus pertences numa casa antes de o magma atingir, certo? A erupção explosiva, ela é mais viscosa, é aquela lava mais grossa, entendeu? Mais pastosa. Então ela vai descendo bem devagarzinho. Então assim, a possibilidade de salvar as coisas é mais fácil. Aqui é a nuvem piroclástica. Um dos grandes problemas que a gente tem de uma erupção não é bem o derrame magmático, né? É essa nuvem piroclástica aí. Porque ela desce em alta velocidade e alta temperatura, né? Então nós temos um caso aí histórico, né, de Pompeia, aconteceu em 79 d.C., em que Pompeia ficava no sopé do Vesúvio, na Itália. Essa nuvem desceu em alta velocidade e ela acabou criando, né, toda aquela mitologia, né, das pessoas petrificadas de Pompeia, que na verdade não foram petrificadas. Tá? Deixa eu ver se já é o próximo aqui, que senão eu já comento. Não é. A questão de Pompeia é o seguinte: desceu essa nuvem, aconteceu durante a madrugada, as pessoas dormindo, então ela pegou as pessoas de surpresa, grande parte das pessoas, e aí essa cinza em alta temperatura cola na pele das pessoas e a pessoa foi carbonizada ali dentro. Foram soterrados pela cinza 79 depois de Cristo. Então depois disso, nós estamos já no século 21, né? Acho que foi no século 20, foi encontrada aí a cidade de Pompeia, né? Os vestígios dela. E aí essa matéria orgânica foi decomposta. E aí formou uma espécie de molde, né? Porque a cinza colou na pele das pessoas. Aí então ficou aquele espaço vazio, as pessoas batiam, escutavam o oco, enchia com gesso líquido, e depois que aquilo lá ele secava, retirava o formato de pessoas, de animais, de frutos e tudo mais, certo? Então a questão de Pompeia, ninguém foi petrificado, não. Aquelas estruturas que foram retiradas ali são gesso, né? E hoje elas estão expostas no museu em Roma. Aqui é o vulcão Kilauea. Entrou em atividade em 1984, gente, está até hoje. Tá até hoje. Não parou nenhum dia. A ilha do Havaí, ela cresce em torno de 10 campos de futebol por ano. Então, ponto positivo aí que a ilha está crescendo, né? Essa aqui é a ilha de Açores, né? Já fica ali na região entre a África com a Europa. Isso aqui é um cone vulcânico. Quando tem uma atividade, né, o que vai acontecer? Ó? Tá vendo que tem essa água aqui por cima? Isso aqui vai virar chuva ácida, porque ela é rica em enxofre. Esse selamento que está aqui, essa rocha aqui embaixo, vai explodir e vai virar bomba vulcânica. Vai explodir suja de magma, rocha suja de magma, certo? E depois é que você tem a nuvem piroclástica, se tiver que acontecer aqui a nuvem piroclástica, depois que tem o derrame magmático. Esse aqui é o Eyjafjallajökull, fica na Islândia, né? Foi muito comentado lá na década de 2010, né? Porque ele fechou o aeroporto da Europa inteira e mexeu com o mundo inteiro. Porque a atividade dele aqui, tá vendo? Essa nuvem piroclástica, ela é muito rica em sílica. Então, se os aviões estivessem no ar, poderia entrar nas hélices dele ali, na parte do motor, e poderia derrubar os aviões. Então, fechou aeroportos do mundo inteiro. Foi um problema econômico forte na época. O Brasil também tem um chamado Panorama, que fica no Chile, que às vezes com atividade muito intensa, ele fecha aeroportos aqui, tá? Porque também é rico em sílica. Isso aqui é um vulcão surgindo no meio do mar, é quando formam as ilhas vulcânicas. Esse aqui é o Vesúvio, fica na Itália, ativo, geralmente tem atividade todos os anos, tá? Se em Pompeia aconteceu aquela tragédia, ficava no sopé do Vesúvio, você pensa assim, não, hoje não tem mais, né? Cidades tem. São 14 cidades ao redor do Vesúvio. Então, até hoje as pessoas vivem por ali. A questão que já caiu muito vestibular, por que as pessoas vivem às margens do vulcão sabendo desse perigo, né? É relacionado com a cinza vulcânica. Tem milhões de anos que essa cinza vulcânica está sendo depositada aqui, ó. Tá vendo? Então os solos são férteis pela agricultura, por isso que eles vivem por ali. Aqui é o povo de Pompeia, que tinha comentado com vocês. Uma parte geológica interessante também nos Estados Unidos, né? A região de Yellowstone, onde foi construído o Parque Nacional de Yellowstone. É um vulcão gigantesco, tá? Aqui está mostrando a questão do enxofre, né? Próxima região aqui. Muitas fumarolas, tá? Na região. Essa parte de enxofre aqui, gente, aqui nesse cone vulcânico, ele é gigante, então ele fica assim, fácil de retirada. Mas nós temos profissões de pessoas que entram dentro de vulcões ativos, não em atividade no momento, mas ativos, para poder retirar o enxofre. Porque quando o solo ele é muito ácido, você vai usar o calcário, né? Fazendo a calagem. Se ele for básico demais, também não é bom. Então, como que eu faço para poder melhorar o solo? Eu vou acrescentar enxofre, certo? Então, é uma profissão bem insalubre, é bem complicado. E aqui é o Parque de Yellowstone.
Então, nós temos aqui vários geysers. Então, imagina o cheiro de enxofre que tem nessa região que as pessoas vão visitar, certo? O cone vulcânico dele pega o estado de Wyoming, Idaho e Montana, tá? São 3 estados americanos só de cone vulcânico, ele é gigante. Bom, segunda parte, gente, nós vamos separar, né, que senão a aula fica muito intensa, então eu vou trabalhar um pouquinho sobre as questões conceituais também, tá certo? Então, por enquanto, né, nós vamos parar por aqui, tá? E na próxima a gente continua já com a segunda parte da aula, tá ok? Então tá bom. Até mais, até um pouquinho.